Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é segunda-feira, dia de Mundo Aliteração. E o assunto que eu vou trazer para a nossa reflexão de hoje tem relação com literatura, com arte, mas também com educação. É o seguinte, é muito comum um adulto, pai, mãe, tio, vó, enfim, avô, algum adulto que cuida de alguma criança pequena, falar assim para a criança: ah, menino, não vai ali que o bicho-papão te pega. Ah, não entra ali que o monstro vai te pegar. Ou, sei lá, a criança está fazendo escândalo dentro do supermercado. Aí o adulto aponta para alguém que trabalha no supermercado e fala: ó, aquele moço ali está muito bravo com você, ele vai te pegar, ele vai te dar uma bronca, ele vai brigar com você. Ou seja, falar essas coisas com o intuito de colocar medo na criança, né? Com o intuito de provocar medo na criança em relação a figuras imaginárias, como o bicho-papão e tal, ou até figuras reais, como o moço do supermercado, a fim de disciplinar a criança, de fazer com que ela obedeça ao adulto. Bom, antes da gente entrar nos aspectos positivos, negativos, enfim, se isso é bom, se isso não é bom, a gente tem que começar a pensar e refletir um pouco sobre a questão do medo. Todas nós e todos nós sentimos medo, né? O medo é um sentimento inerente ao ser humano. E normalmente, né, de forma geral, a gente sente medo do desconhecido, daquilo que a gente não conhece. Quanto mais a gente conhece, menos medo a gente tem. Veja, todo mundo tem medo de alguma coisa, afinal de contas ninguém conhece tudo, né? Então sempre tem alguma coisa que vai provocar em nós um medo menor ou maior, enfim. Agora, quando se trata de crianças pequenas, imagina o seguinte: uma criança pequena, ela está conhecendo o mundo. Então, é lógico que uma criança pequena vai ter muito mais medo do que uma criança maior, do que um adolescente, do que um adulto, enfim, né? Porque ela tem menos conhecimento e, consequentemente, mais medo. E aí o que acontece? Esse medo ele precisa de alguma forma ser trabalhado, né? A criança precisa de alguma forma ter possibilidades, né? Ter ferramentas, viver experiências que ajudem ela a lidar com esse medo, né? A trabalhar com esse medo. E isso muitas vezes serve de justificativa para que adultos falem essas frases, essas coisas que eu falei no começo do vídeo. Só que aí existe uma diferença muito importante que a gente tem que refletir sobre quais as maneiras de trabalhar esse medo com as crianças. E por isso que então entra a literatura infantil, a arte infantil, né, o cinema infantil, enfim, a contação de histórias. Porque o que acontece? Claro que a criança precisa arrumar formas de canalizar esse medo e de trabalhar esse medo, né? Porque nenhum sentimento pode ser reprimido. Então, se ela não tiver como soltar esse medo, isso pode causar problemas. E aí o que a literatura infantil faz? A literatura infantil ela é recheada de seres horripilantes, né? De bruxas, de fantasmas, de monstros, de vampiros e tudo mais. Só que na literatura infantil, esses monstros, esses seres horripilantes, né? Esses seres que provocam medo, eles são formatados, eles são estruturados de maneira a que a criança trabalhe com esse medo de uma forma construtiva, de uma forma educativa. Seja através da forma, né? Então, geralmente são monstros coloridos, que têm formatos mais engraçados, né? Mesmo sendo assustadores, seja através do comportamento. Geralmente esses monstros têm um comportamento, um jeito de falar mais engraçado, um comportamento mais humorístico, para que a criança possa, então, trabalhar esse medo de uma forma educativa. Vou usar um exemplo muito famoso, né, que é o filme Monstros S.A.
Então, se a gente lembrar desse filme, Monstros S.A., a gente tem toda essa coisa do o monstro que está dentro do armário, que a criança tem medo e tal, tal, tal. E aí a gente vê que a maneira como eles trabalham os monstros, né, quer dizer, a forma dos monstros, que são todas engraçadas, o jeito de falar, o comportamento dos monstros, são muito engraçados e trabalham esse medo de uma forma totalmente lúdica e, consequentemente, educativa. Fora isso, no Monstros S.A. tem uma coisa muito interessante, que é isso, né? A criança no mundo dos monstros é o ser que provoca medo. Então, esse monstro assustador tem medo da criança. Então, a criança acaba se enxergando, se espelhando nesse monstro assustador. Então, percebam que é uma maneira muito lúdica e muito criativa, né, de fazer com que a criança lide com o medo. E eu usei esse exemplo, mas a gente tem inúmeros livros da literatura infantil, a gente tem contações de histórias, enfim, peças de teatro, a gente tem várias e várias manifestações artísticas onde o medo infantil, né, o medo da criança, é trabalhado de forma construtiva. E isso é totalmente diferente daquele medo disciplinador, daquela coisa assim, não vai ali, menino, senão o monstro vai te pegar, o bicho-papão vai te pegar, ou o moço bravo ali vai te pegar. Por quê? Imaginem o seguinte. Primeiro, se o adulto que está educando a criança, está disciplinando a criança, vai usar o medo como forma de obediência da criança, né? Se é um ser imaginário, o bicho-papão está ali dentro do armário, vai te pegar. A criança vai ter que elaborar a imagem desse bicho-papão com as referências que ela tem na cabecinha dela, de imagens. E provavelmente ela vai usar elementos da vida real dela, porque ela está conhecendo o mundo, ela não tem um campo referencial tão grande assim. E o adulto já está introjetando na criança que o comportamento do ser horripilante é um comportamento punitivo, que vai punir a criança. Se por outro lado se refere a uma pessoa real, o moço do supermercado, isso é terrível, porque é isso, né? Uma criancinha vê aquele homem grande, estranho, começa a associar o medo, o sentimento do medo, à vida cotidiana, ao mundo real. Então ela começa a sentir medo do mundo, das coisas que ela está vendo. Isso quando esse homem, né, esse ser horripilante do mundo real, não está associado a um preconceito, como por exemplo a questão do homem do saco, que geralmente era associado à imagem de um morador de rua. Então, ao mesmo tempo, você começa a criar preconceitos, e isso para a criança é extremamente negativo, porque ela vai começar a estabelecer com o mundo uma relação de medo, né? Mas é bom porque a criança obedece. Bom, primeiro, há algum tempo, talvez a criança até obedecesse antigamente, talvez a criança fosse... Mas a criança de hoje em dia, ela também não vai ter 100% de garantia que ela vai obedecer, porque a criança de hoje em dia é outra, né? Então, uma coisa é trabalhar o medo de forma lúdica, de forma construtiva, através de veículos que prepararam isso com cuidado, de forma pensada, geralmente orientado por pedagogos, por educadores, né? Editoras, autores de livros infantis, diretores de filmes infantis, quer dizer, tem toda uma rede de trabalho de profissionais que pensam isso de maneira lúdica, construtiva, educativa. Outra coisa é você usar o medo de forma punitiva, né, para alimentar esse medo, né, porque o medo tratado de forma lúdica, ele ajuda a criança a desconstruir esse medo, a lidar melhor com esse medo. O medo trabalhado de forma punitiva alimenta esse medo, e isso é ruim. Então, por que os pais, mães, tios, enfim, os adultos que educam crianças, e até professores, porque isso também acontece, talvez em menor grau, dentro do universo escolar, né? Esse medo punitivista. Talvez não se criem tantos monstros e tal, mas também existe ainda uma vertente meio punitivista na educação formal.
Por que essas pessoas, esses adultos, não trabalham esse medo com a criança através de uma história, de ler um livro, de assistir a um filme junto com o filho? Porque você vai canalizar esse medo de forma positiva, de forma construtiva. Claro também que a gente não pode desprezar aqui um aspecto muito importante, que é a questão social, né? É muito fácil falar de, eu vou ler um livro para o meu filho à noite, eu vou sentar do lado do meu filho para assistir a um filme e tal, se eu tenho condições para isso. A gente sabe que muitas famílias, inúmeras famílias não têm condição disso, né, condições financeiras. A gente sabe que existe um problema da formação dos próprios adultos, dos pais, dos tios, dos avós, em relação a esse tipo de coisa. Eu vou educar meu filho como eu fui educado, né? E eu não conheço outro tipo de possibilidades. A gente sabe que todas essas questões atravessam isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo não estou culpabilizando ninguém, dizendo, é porque o adulto faz isso, porque não sei o quê. Mas é chamando a reflexão de que às vezes, primeiro, de que o medo não é em si uma coisa negativa, mas ele tem que ser usado de forma lúdica, de forma pedagógica, de forma educativa e não de forma punitiva. Porque você alimenta o medo com a punição e você desconstrói o medo com a educação, com a conversa e com o diálogo. Bom, é isso. Eu queria saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Coloquem nos comentários o que vocês acham, o que vocês concordam, o que vocês discordam, enfim. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais, ajudem a gente aí a fortalecer esse trabalho. A gente está precisando da ajuda de cada uma de vocês, para ampliar o nosso universo de atuação e poder continuar esse trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado e com muita atenção. Tá bom? Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.